Um jovem bilionário é abordado no inverno por duas gêmeas famintas que imploram: "Por favor, senhor, compre este anel. Precisamos de comprar medicamentos para a nossa mãe." Quando ele examina o objeto, mal consegue acreditar no que vê. Os flocos de neve dançavam sob as luzes dos candeeiros, criando um bailado silencioso nas ruas desertas de Lisboa. Ricardo Oliveira ajustou o seu cachecol de cachemira contra o vento cortante, os seus passos ecoando na calçada portuguesa coberta de neve. Para um homem que geria um império tecnológico avaliado em milhares de milhões, estes passeios noturnos eram o seu único momento de paz. Uma ligação ao jovem sonhador que fora antes do dinheiro, antes do sucesso, antes de todas as escolhas que o trouxeram até aqui. O relógio no seu pulso marcava 21h47. A temperatura tinha caído a pique no início da noite, esvaziando as ruas habitualmente movimentadas da Avenida da Liberdade. Ricardo apreciava este silêncio, tão raro numa cidade que nunca dormia. Era nestes momentos que deixava a sua máscara cair. Não o CEO implacável da Oliveira Tecnologias, não o bilionário nas capas das revistas de negócios, apenas Ricardo, 35 anos, carregando os arrependimentos que trazia consigo. Foi então que ouviu um soluço baixo, quase perdido no uivo do vento. Ricardo parou, os seus sentidos aguçados pela noite silenciosa. O som veio de novo, desta vez acompanhado por um murmúrio infantil. "Achas que ele nos vai ajudar, Léo?" "Tem de ajudar, Bea. A mãe precisa." Virando-se para as vozes, Ricardo sentiu o coração falhar uma batida. Ali, parcialmente escondidas nas sombras de uma entrada de serviço, estavam duas meninas, gêmeas idênticas. Não podiam ter mais de 5 anos. Os seus casacos finos esvoaçavam ao vento, claramente inadequados para uma noite como aquela. Os seus rostinhos estavam vermelhos do frio, os narizinhos pequeninos a fungar, enquanto tentavam aquecer-se uma à outra. Meu Deus, o que fazem aqui fora numa noite como esta? Ricardo moveu-se instintivamente para mais perto, já desabotoando o seu casaco para o oferecer às crianças. As meninas olharam uma para a outra, uma comunicação silenciosa a passar entre elas, antes de a da direita dar um passo em frente, estendendo algo na sua mãozinha trêmula. "Por favor, senhor, podia comprar isto? A nossa mãe está doente e precisa de medicamentos." O objeto baloiçou ligeiramente na mão pequena da menina, apanhando a luz do candeeiro próximo. Ricardo inclinou-se para ver melhor e sentiu como se todo o ar lhe tivesse sido sugado dos pulmões. Era impossível, absolutamente impossível. Mas ali estava ele. O anel. Não um anel qualquer, mas aquele anel. A safira azul rodeada por pequenos diamantes, cravada numa delicada banda de ouro branco com detalhes arte nova. O anel que ele tinha escolhido há 6 anos, poupando durante meses enquanto a sua startup estava apenas a começar a descolar. O anel que deu a Sofia numa noite não muito diferente desta, sob a neve no Parque Eduardo VII, quando estava no início da sua ascensão. O anel que Sofia usava da última vez que a viu. "Onde? Onde arranjaram isto?" A sua voz saiu rouca, quase irreconhecível. A outra menina aproximou-se, os seus grandes olhos suplicantes fixos nele. "É da nossa mãe. Ela não sabe que o tiramos, mas..." A sua voz vacilou, as lágrimas a começarem a formar-se. "Ela está tão doente. Ouvimos-la chorar ontem à noite, porque não tinha dinheiro para o novo remédio." Ricardo olhou para as meninas como se estivesse num transe. Agora que estavam mais perto, sob a luz direta, ele podia ver claramente os seus rostos. A forma dos olhos, o contorno delicado do queixo, até a maneira como a da esquerda mordia levemente o lábio inferior. Gestos e traços tão dolorosamente familiares que o seu peito se apertou. Um flashback atingiu-o como um comboio. Sofia na joalharia, os seus olhos a brilhar da primeira vez que viu o anel. "É perfeito", Ricardo sussurrara a ela, lágrimas de felicidade a escorrerem-lhe pelo rosto enquanto ele se ajoelhava ali mesmo, no meio da loja.
O vendedor tentara mostrar-lhe anéis mais caros, mais apropriados para um homem de negócios em ascensão, mas Sofia não quis saber. Este tem a tua alma nele, disse ela. Consigo sentir todo o amor que puseste na escolha. Como se chamam? Ricardo perguntou gentilmente, lutando para manter a voz firme. Sou a Leonor, disse a menina da direita, ainda a segurar o anel. Beatriz murmurou a outra, aproximando-se da irmã. E a vossa mãe, como se chama? As meninas hesitaram, anos de avisos sobre não falar com estranhos a pesarem claramente nas suas mentes jovens. Mas havia algo nos olhos de Ricardo, uma mistura de dor e esperança que parecia alcançá-las a um nível que elas próprias não compreendiam. Sofia respondeu finalmente a Leonor. Sofia Santos. O mundo pareceu girar em torno de Ricardo. Sofia mantivera o seu nome de solteira. Sofia estava doente. Sofia tinha filhas, gêmeas que teriam sido concebidas na altura em que ele partiu para expandir a sua empresa para Oeiras, gêmeas que tinham os seus olhos, o sorriso de Sofia, e uma idade que fazia o seu coração bater com possibilidades que ele mal ousava considerar. Uma rajada de vento particularmente forte fez as meninas tremerem violentamente, puxando Ricardo de volta à realidade imediata. Perguntas e revelações teriam de esperar. Por agora, havia 2 crianças a congelar à sua frente, desesperadas o suficiente para roubar o anel de noivado da sua mãe. Está demasiado frio aqui fora, disse ele, finalmente capaz de se mover. Tirou o casaco e envolveu-o em torno das 2, que imediatamente se aconchegaram no calor do tecido fino. Há uma pastelaria aqui perto. Que tal irmos beber um chocolate quente enquanto falamos sobre como ajudar a vossa mãe? As meninas olharam uma para a outra novamente, aquela comunicação silenciosa que parecia tão natural entre gêmeas. Leonor ainda segurava o anel com firmeza. A mãe disse para não irmos a lado nenhum com estranhos, declarou Beatriz, embora os seus olhos traíssem o quão tentada estava pela ideia de chocolate quente. Ricardo sentiu um sorriso triste formar-se nos seus lábios. Sofia sempre fora protetora. Claro que ensinaria bem às suas filhas. Tem toda a razão. Que tal isto? A pastelaria é mesmo ali. Conseguimos vê-la daqui? Apontou para as luzes acolhedoras do estabelecimento na esquina. Tem grandes janelas de vidro e todos podem ver lá para dentro. Prometo que vamos apenas falar sobre como ajudar a vossa mãe. Mais nada. Outro momento de comunicação silenciosa entre as gêmeas. Finalmente, Leonor estendeu o anel novamente. Vai comprá-lo? Ricardo olhou para a joia que outrora representara todas as suas esperanças e sonhos. Sim, respondeu suavemente. Vou comprá-lo e vou certificar-me de que a vossa mãe recebe todos os medicamentos de que precisa. As meninas sorriram, idênticas e radiantes, fazendo o coração de Ricardo doer com o quão familiar aquilo se sentia. Enquanto as guiava gentilmente em direção à pastelaria, mantendo uma distância respeitosa, mas perto o suficiente para as proteger do vento, a sua mente corria com as implicações daquela noite. Há 6 anos, ele escolhera a ambição em vez do amor, convencido de que estava a fazer a escolha certa, a escolha madura. Agora, o destino conspirara para trazer de volta não só o símbolo desse amor, mas também as suas possíveis consequências na forma de 2 meninas com os seus traços misturados com os de Sofia. A neve continuava a cair, mas Ricardo mal sentia o frio. O seu mundo, tão cuidadosamente construído nos últimos 6 anos, acabara de ser virado do avesso por um encontro casual numa noite de inverno. E, enquanto observava as gêmeas aproximarem-se da pastelaria iluminada, ele sabia que a sua vida nunca mais seria a mesma. A pastelaria Santo Antônio era um daqueles lugares que pareciam congelados no tempo, com bancos de cabedal vermelho e painéis cromados reluzentes. O aroma a café acabado de fazer e pastéis de nata misturava-se com o calor acolhedor que envolveu Ricardo e as gêmeas assim que entraram, deixando para trás a noite gelada de Lisboa.
Podem escolher onde se querem sentar, disse Ricardo gentilmente, observando as meninas, ainda embrulhadas no seu casaco caro, a olharem em volta maravilhadas. Leonor e Beatriz escolheram uma mesa junto à janela, onde podiam ver os flocos de neve a dançar sob as luzes dos candeeiros. Uma empregada, uma mulher mais velha de cabelo grisalho e sorriso amável, aproximou-se com os menus. 3 chocolates quentes, por favor, pediu Ricardo antes mesmo de se sentarem, e podia trazer uns pastéis de nata com canela? Olhou para as gêmeas, que assentiram entusiasticamente. Enquanto esperavam, Ricardo não conseguia tirar os olhos das meninas. Leonor tinha o jeito determinado de Sofia, a forma como levantava o queixo quando falava. Beatriz, embora mais calma, partilhava com a irmã aquele olhar penetrante que parecia ver através das pessoas, exatamente como Sofia fazia. A memória atingiu-o como uma onda. Há 6 anos e meio, Biblioteca Nacional de Portugal. Estás a ocupar a minha mesa preferida. Ricardo levantou os olhos dos seus livros de programação, encontrando o olhar mais intenso que alguma vez vira. A rapariga à sua frente segurava uma pilha de livros de literatura contra o peito, o seu cabelo castanho num coque desarrumado, algumas mechas a escaparem para emoldurar o seu rosto. Desculpa, não vi o teu nome nela, respondeu ele, um sorriso maroto a puxar-lhe os lábios. Muito engraçado, ela revirou os olhos, mas um sorriso ameaçava aparecer. Sento-me aqui há 2 anos. É o único lugar com a iluminação perfeita para ler Pessoa. Bem, eu estou a programar a... Verificou o seu relógio velho a 14 horas seguidas, por isso acho que ganhei o direito a esta mesa hoje. Ela ergueu uma sobrancelha, deixando o sorriso finalmente aparecer. 14 horas. Isso explica o teu ar de zombie. Ei, alguns de nós têm de trabalhar duro para manter as bolsas de estudo. Algo no seu tom deve ter soado mais amargo do que pretendia, porque o sorriso dela suavizou. Sem perguntar, ela puxou a cadeira do outro lado e sentou-se. Sofia Santos apresentou-se, estendendo a mão. Ricardo Oliveira, respondeu ele, notando como a sua mão áspera de biscates contrastava com a dela, delicada. Então, Ricardo Oliveira, que tal partilharmos a mesa? Podes continuar a ser um zombie da programação e eu leio o meu Pessoa. Todos ganham. Foi assim que começou. Presente. Está tudo bem, senhor? A voz de Beatriz trouxe-o de volta. A empregada tinha chegado com os chocolates quentes e os pastéis, e as gêmeas observavam-no com curiosidade. Estou bem, sorriu ele, deslizando o prato na direção delas. Comam à vontade. Enquanto as gêmeas devoravam os pastéis com o apetite saudável da sua idade, Ricardo mergulhou de novo nas suas memórias. Há 6 anos. Os teus pais vão odiar-me, murmurou Ricardo, ajeitando pela 10ª vez a gravata barata que comprara especificamente para o jantar. Sofia riu-se, ajeitando a gravata que ele acabara de desalinhar outra vez. Eles só precisam de te conhecer melhor, de ver o homem brilhante e determinado que eu vejo. Mas Ricardo estava certo. O jantar foi um desastre. O pai de Sofia, um cirurgião de renome, mal disfarçou o seu desprezo pelo estudante bolseiro que trabalhava como empregado de mesa. A sua mãe, uma socialite da Lapa, passou a noite inteira a fazer comentários velados sobre a importância das ligações certas e de manter o padrão da família. Sofia chorou durante todo o caminho de volta para a sua residência. Eles não têm o direito, soluçou ela no seu ombro. Não têm o direito de julgar o que nós temos. Naquela noite, Ricardo prometeu a si mesmo que mudaria a sua vida, não pelos pais dela, mas por Sofia, para lhe dar tudo o que ela merecia. Os meses seguintes foram uma montanha-russa. Ricardo dividia-se entre os estudos, 3 empregos a tempo parcial e o desenvolvimento da sua primeira aplicação. Sofia era a sua rocha, a sua constante. Nas noites em que ela o encontrava a dormir sobre o seu portátil na biblioteca, ela acordava-o gentilmente com um café e um beijo. Quando ele duvidava de si mesmo,
ela reafirmava a sua fé nele. O pedido de casamento não foi nada como ele planeara. Aconteceu numa tarde normal, quando Sofia apareceu no seu pequeno quarto de residência com sopa caseira porque soube que ele estava constipado. "Casa comigo", disse ele, a sua voz rouca da gripe, ainda no seu pijama gasto. Sofia congelou com a colher de sopa a meio caminho da sua boca. "O quê?" "Sei que não tenho muito para oferecer agora", continuou ele, tirando uma pequena caixa gasta da gaveta ao lado da cama. "Mas tenho amor, determinação e uma promessa. Prometo que vou construir um futuro brilhante para nós." O anel era simples, uma pequena safira rodeada por pequenos diamantes. Levara meses a poupar para ele, juntando cada gorjeta, cada hora extra. "É perfeito", sussurrou Sofia, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto enquanto ele colocava o anel no seu dedo. "Absolutamente perfeito." "Presente." "Senhor Ricardo?" A voz de Leonor trouxe-o de volta. Os pastéis tinham desaparecido e as meninas bebiam o seu chocolate quente, as bochechas coradas do calor. "Sim, querida." "Vai mesmo ajudar a nossa mãe?" Ricardo sentiu o coração apertar-se. "Vou sim. Podem confiar em mim." "Então tem de vir conhecê-la", exclamou Beatriz, entusiasmada. "Ela vai ficar tão feliz." Ricardo hesitou. "Hoje não, pequeninas, mas digam-me onde ela mora para que eu possa ajudar." As meninas trocaram olhares incertos antes de Leonor pegar num guardanapo e pedir uma caneta à empregada. Com a caligrafia irregular de uma criança de 5 anos, ela escreveu um endereço em Alfama. O resto da noite passou num borrão. Ricardo insistiu em pagar um táxi para levar as meninas em segurança para casa. Deu-lhes dinheiro suficiente para os medicamentos de Sofia, muito mais do que o valor do anel, e ficou a ver até o táxi desaparecer na noite de neve. Só então se permitiu ser completamente dominado pelas suas emoções. Há 6 anos. É a oportunidade de uma vida, Sofia. Ricardo passeava de um lado para o outro no seu pequeno apartamento, agitando o e-mail nas mãos. Os investidores adoraram a aplicação. Querem que eu vá para Oeiras imediatamente para começar a desenvolver a empresa. Sofia sentou-se na única cadeira do apartamento, o anel de noivado a brilhar na sua mão. Por quanto tempo? 6 meses, talvez 1 ano no máximo, ele ajoelhou-se à sua frente, pegando nas suas mãos. Depois disso, podemos começar verdadeiramente a nossa vida juntos, sem preocupações com dinheiro, sem mais nos escondermos dos teus pais. 1 ano é muito tempo, Ricardo. Vai passar a voar, vais ver. E aos fins de semana eu volto para te ver, prometo. Mas ambos sabiam que era uma promessa difícil de cumprir. A startup exigiria dedicação total. Sofia tentou sorrir, mas os seus olhos estavam a transbordar de lágrimas. "Tens de ir", disse ela finalmente. "É o teu sonho." A despedida no aeroporto foi agridoce. Sofia beijou-o como se tentasse memorizar cada detalhe, o anel de safira a brilhar sob as luzes fluorescentes. "Amo-te", sussurrou ela. "Vai e conquista o mundo." Foi a última vez que ele a viu. Presente. Na sua penthouse, Ricardo pegou no seu telemóvel e marcou um número que raramente usava. "Jaime, é o Ricardo Oliveira. Preciso dos teus serviços." "Sim, é urgente. Preciso que descubras tudo sobre Sofia Santos, última morada conhecida em Alfama." Ele deu a Jaime o endereço que Leonor tinha escrito. "Quero saber tudo. Situação financeira, condição médica, historial dos últimos 6 anos. E, Jaime, sê discreto." Desligando, Ricardo caminhou até a parede de vidro do seu apartamento. Lá embaixo, Lisboa continuava a sua dança eterna de luzes e sombras, a neve a cair agora mais suavemente. Nas suas mãos, o anel de safira apanhava as luzes da cidade, cada faceta contando uma história diferente de amor jovem e sonhos ambiciosos, de escolhas difíceis e arrependimentos profundos. E agora, de 2 meninas com olhos demasiado familiares para serem uma coincidência.
Naquela noite, Ricardo Oliveira, o bilionário, o titã da tecnologia, o homem que tinha tudo, não conseguiu dormir. O seu mundo fora virado do avesso por um encontro casual numa noite de neve, e as implicações tanto o aterrorizavam como o emocionavam na mesma medida. Algures em Alfama, 2 meninas corriam para casa com dinheiro para os medicamentos da sua mãe, e Ricardo sabia que a sua vida nunca mais seria a mesma. O passado que ele tentara deixar para trás estava prestes a apanhá-lo, e desta vez ele não fugiria. A neve continuava a cair sobre Lisboa, cobrindo a cidade com um manto branco de possibilidades e segundas oportunidades. A porta do pequeno apartamento em Alfama rangeu ao abrir-se, e Leonor e Beatriz entraram a correr, os seus rostos iluminados por uma alegria que Sofia não via há semanas. "Mãe, mãe, conseguimos!" gritaram em uníssono, saltando excitadamente. Sofia levantou-se do sofá gasto, onde estava a corrigir trabalhos da escola, o seu rosto pálido marcado pela fadiga crônica dos últimos meses. "O que fizeram minhas pequeninas?" Leonor tirou um envelope do bolso do seu casaco fino e estendeu-o orgulhosamente. "Dinheiro para os teus medicamentos, mãe." O coração de Sofia falhou uma batida. Como? Como conseguiram isso? As gêmeas trocaram olhares, aquela comunicação silenciosa que pareciam sempre partilhar. Beatriz mordeu o lábio, um gesto que Sofia reconhecia como sinal de nervosismo. "Nós vendemos aquele anel bonito que guardavas na gaveta", confessou finalmente Leonor. A cor fugiu do rosto de Sofia. A sua mão voou instintivamente para o seu pescoço, onde costumava usar o anel numa corrente quando as meninas eram bebés. O anel de safira. "Vocês venderam?" "Desculpa, mãe", sussurrou Beatriz, as lágrimas a começarem a formar-se nos seus olhos. "Mas estavas a chorar ontem à noite por causa dos medicamentos, e nós queríamos ajudar." "A quem?" perguntou Sofia, a sua voz a tremer. "A quem venderam o anel?" As meninas olharam uma para a outra novamente. "A um homem muito simpático", respondeu Leonor. "Ele usava um casaco chique e comprou-nos chocolate quente." "Foram com um estranho?" A voz de Sofia estava densa de pânico. "Não, mãe, ele era mesmo simpático", protestou Beatriz. "Ficamos numa pastelaria com janelas grandes, onde toda a gente nos podia ver, e ele deu-nos muito dinheiro, mais do que precisávamos, para os medicamentos." Sofia afundou-se no sofá, as suas pernas demasiado fracas para a susterem. Aquele anel era a sua última ligação a... Ela abanou a cabeça, afastando as memórias. Qual era o nome dele? As gêmeas franziram o sobrolho, a pensar. "Não nos lembramos", admitiu Leonor. "Mas ele tinha olhos simpáticos, mãe, como os nossos." Sofia sentiu o coração apertar-se com aquelas palavras, mas antes que pudesse perguntar mais, uma tontura familiar apoderou-se dela. Fechou os olhos, respirando fundo, tentando estabilizar o seu batimento cardíaco irregular. Do outro lado da cidade, no mesmo momento, Ricardo estava no seu escritório no topo da Oliveira Tecnologias, quando Jaime Costa chegou, trazendo uma pasta grossa. O detetive privado, um homem de meia-idade com olhos perspicazes, parecia mais sério do que o habitual. "Tenho a informação que pediu sobre a Sofia Santos", disse ele sem preâmbulos, colocando a pasta sobre a secretária de vidro e mogno. Ricardo respirou fundo, preparando-se. "Diz-me." "Não é bom", começou Jaime, abrindo a pasta. "Sofia Santos, 34 anos, professora do ensino básico. Trabalha em 2 escolas diferentes para sustentar as suas filhas gêmeas, Leonor e Beatriz. De 5 anos, ele fez uma pausa significativa. Não há pai registrado nas certidões de nascimento das meninas." O coração de Ricardo batia forte, mas ele manteve a sua expressão neutra. Continua. "Foi-lhe diagnosticada uma condição cardíaca grave há cerca de 4 anos. Cardiomiopatia hipertrófica. É uma doença genética que faz com que o músculo do coração engrosse.
Há tratamento, mas os medicamentos são caros e o plano de saúde básico que ela tem através da escola não cobre tudo. Ricardo fechou os olhos por um momento, a culpa a consumi-lo. O apartamento pequeno, 2 quartos num prédio antigo em Alfama. 3 meses de renda em atraso. O senhorio tem sido compreensivo devido à sua situação médica, mas... E a sua rotina? Jaime olhou para as suas notas. Ela acorda às 5h30 para preparar as meninas para a escola. Ensina na escola básica Nambiri 1, das 7h30 às 13 horas. Depois vai direta para a escola básica da Ajuda, onde ensina até às 18 horas. Às terças e quintas, também dá explicações privadas à noite para conseguir chegar ao fim do mês. E as meninas? Ficam na escola básica Nembeiro 1, onde a Sofia lhes conseguiu uma bolsa. Depois disso, uma vizinha idosa cuida delas até a Sofia chegar à casa do seu segundo emprego. Jaime hesitou. Senhor, há mais uma coisa. Os médicos estão preocupados. O estresse da sua rotina está a piorar a sua condição cardíaca. Nas últimas consultas, os exames mostraram que... Chega, interrompeu Ricardo, a sua voz rouca. Levantou-se e caminhou até a parede de vidro, a olhar para a cidade lá embaixo. Quanto é que ela deve no total? Contas de hospital, renda, tudo. Jaime citou um valor que, para Ricardo, era equivalente ao que a sua empresa ganhava em questão de minutos. Para Sofia, era uma montanha de dívida impossível. Assim que Jaime saiu, Ricardo permaneceu imóvel por muito tempo, a absorver tudo. Sofia, a sua Sofia, estava doente, a matar-se a trabalhar, a criar 2 meninas sozinha, 2 meninas que tinham os seus olhos, nascidas menos de 9 meses depois de ele ter partido. O peso da realidade atingiu-o como um soco. Já não eram apenas suspeitas. As datas, as semelhanças, tudo se encaixava. Leonor e Beatriz eram as suas filhas que ele nunca conhecera, que tinham crescido sem pai enquanto ele acumulava milhares de milhões. As suas filhas que, na noite anterior, tremiam nas ruas de Lisboa a tentar vender um anel de noivado para comprar medicamentos para a sua mãe. A vergonha e a culpa consumiram-no. Como poderia ele simplesmente entrar nas suas vidas agora? Que direito tinha ele, depois de 6 anos? Sofia tinha escolhido não lhe contar sobre a gravidez. Talvez ela o odiasse, talvez ela nunca o perdoasse por ter partido. Ricardo afundou-se pesadamente na sua cadeira, o anel de safira no seu bolso a pesar-lhe como uma âncora de memórias e arrependimentos. Ele precisava de ajudar, não havia dúvida, mas como fazê-lo sem causar mais dor, sem forçar a sua presença na vida que Sofia construíra com tanto sacrifício? A resposta veio como um sussurro da consciência, anonimamente. Ele podia usar a sua influência e recursos para as ajudar à distância, garantindo que nunca lhes faltaria nada, que Sofia recebia os melhores cuidados médicos. Era o mínimo que podia fazer, uma oportunidade de se redimir por anos de ausência involuntária, de aliviar o sofrimento que a sua partida causara. Pegando no telefone, começou a fazer chamadas, primeiro ao seu advogado, depois ao seu contabilista. Um plano começou a formar-se na sua mente, uma forma de ajudar Sofia e as meninas sem revelar a sua identidade. À medida que a noite caía sobre Lisboa, Ricardo Oliveira, o homem que construíra um império tecnológico, enfrentava a maior crise da sua vida. Algures em Alfama, 2 meninas que carregavam o seu sangue, dormiam pacificamente, sem saberem que o seu pai acabara de descobrir a sua existência. E Sofia, a mulher que ele nunca deixara de amar, lutava contra uma doença que poderia ter sido tratada adequadamente se ele estivesse por perto. O peso destas revelações esmagava-o, mas também o impelia à ação. Amanhã ele começaria o seu plano de assistência anônima. Por agora, permitia-se sentir a dor, o arrependimento e um amor renovado que ameaçava partir-lhe o coração. A Fundação Novo Amanhecer tem o prazer de a informar que a sua candidatura para assistência médica foi aprovada.
Sofia releu a carta pela terceira vez, as suas mãos a tremerem ligeiramente. O papel timbrado era elegante, profissional, mas algo parecia estranho. Ela nunca se tinha candidatado à assistência de nenhuma fundação. Na verdade, nunca sequer tinha ouvido falar dela. Todas as suas despesas médicas passadas foram pagas e foi estabelecido um fundo para cobrir os seus tratamentos futuros. Do outro lado da cidade, no seu escritório na Oliveira Tecnologias, Ricardo releu o e-mail de confirmação do seu advogado. A fundação fora criada em tempo recorde, com toda a documentação necessária para parecer uma organização legítima de muitos anos. O dinheiro já estava a ser transferido, as dívidas pagas, os acordos feitos. Está tudo pronto, Sr. Oliveira, informou a sua assistente, Isabel. A diretora da Escola Básica número 1 confirmou a recepção dos donativos de inverno. Serão distribuídos esta semana, com prioridade para as famílias mais necessitadas. Ricardo acenou, a sua mente a voltar à imagem das gêmeas a tremerem de frio naquela noite. Nunca mais. As suas filhas nunca mais teriam frio. Na Escola Básica número 1, Leonor e Beatriz mal podiam acreditar na sua sorte quando foram chamadas ao gabinete da diretora. Isto é para vocês, a irmã Catarina sorriu, entregando-lhes 2 caixas. Lá dentro estavam casacos de lã novos, botas de inverno, gorros, luvas e cachecóis, tudo de alta qualidade. Mas como? Começou Leonor a acariciar o tecido macio do casaco azul. Um donativo anônimo explicou a freira. Algumas famílias foram selecionadas para receber estas prendas. Beatriz abraçou o seu casaco rosa contra o peito. É como magia, tal como o anjo com o anel. A irmã Catarina franziu o sobrolho. Que anjo, querida! O homem simpático que comprou o nosso anel e nos deu dinheiro para os medicamentos da mãe, explicou Leonor entusiasticamente. Ele tinha olhos simpáticos. E Ricardo, a assistir à cena através das câmaras de segurança no seu tablet, estrategicamente instaladas após um donativo para melhorias de segurança na escola, sentiu o coração doer. As meninas chamavam-lhe um anjo, se elas soubessem. Uma memória brilhou. Há 5 anos, Oeiras. Parabéns, Sr. Oliveira. A Oliveira Tecnologias é oficialmente uma empresa de $1.000 milhões. O champanhe estalou à sua volta, executivos e investidores a celebrarem, mas Ricardo sentia apenas um vasto vazio. A sua aplicação de realidade aumentada revolucionara o mercado. As ações da empresa dispararam e ele era agora oficialmente um dos homens mais ricos do mundo. Naquela noite, sozinho na sua penthouse recém-comprada, ele segurava o seu primeiro iPhone, um presente que pretendia dar a Sofia quando regressasse vitorioso a Lisboa. Mas Sofia tinha desaparecido. Os seus e-mails não eram respondidos, o seu número antigo já não existia, e os seus pais recusavam-se a dar qualquer informação. Se ao menos ele soubesse que ela estava grávida. Presente. O toque do seu telemóvel trouxe-o de volta à realidade. Era a secretária da Escola Básica da Ajuda, a segunda escola onde Sofia lecionava. Sr. Oliveira, o material escolar acabou de chegar. É realmente impressionante. Certifique-se de que cada aluno recebe o seu kit, instruiu ele especialmente os das turmas da Sra. Santos. Nas semanas que se seguiram, o plano desenrolou-se como uma dança cuidadosamente coreografada. Sofia recebia regularmente cartas da Fundação Novo Amanhecer sobre o seu tratamento. Os seus médicos, agora os melhores cardiologistas da cidade, embora ela não soubesse que tinham sido especialmente contratados, relatavam uma melhoria significativa na sua condição desde que começara a tomar os novos medicamentos fornecidos pela Fundação. As gêmeas chegavam à casa todos os dias, maravilhadas com as coincidências que aconteciam na escola. Hoje era um novo conjunto de lápis de cor de qualidade profissional que a escola decidiu fornecer. Amanhã, uma visita de estudo totalmente subsidiada. Na semana seguinte, um programa de refeições melhorado na cantina.
Sofia observava tudo isto com uma mistura de gratidão e suspeita crescente. Os seus instintos diziam-lhe que algo mais se passava, que tantas bênçãos de uma só vez não podiam ser mera coincidência. Mas quando via as suas filhas felizes, bem alimentadas, vestidas adequadamente para o inverno, ela decidia engolir as suas dúvidas. Uma tarde, enquanto corrigia trabalhos na sua secretária na escola básica N. OP1, uma colega professora aproximou-se entusiasmada. Sofia, não vais acreditar. Lembras-te daquele problema com o telhado na tua sala de aula? A escola recebeu um donativo específico para reparações estruturais. A tua sala será a primeira a ser renovada. Sofia pousou a sua caneta vermelha, um vinco preocupado a formar-se entre as suas sobrancelhas. Teresa, não achas estranho? Todos estes donativos, a fundação misteriosa a pagar o meu tratamento. Teresa encolheu os ombros. Há pessoas boas no mundo, Sofia. Talvez seja a altura de aceitares que também mereces coisas boas. No seu escritório, Ricardo observava a conversa delas através das câmaras, agora com áudio, após outro donativo para melhorias. O seu coração doía cada vez que via Sofia, cada vez que notava o quão mais saudável ela parecia agora que estava a receber o tratamento certo. Outro flashback atingiu-o. Há 4 anos, Lisboa. Senhor Oliveira acaba de ser nomeado uma das 30 pessoas mais influentes com menos de 30 anos pela Forbes. O artigo chamava-lhe um gênio da tecnologia, visionário, revolucionário, citando seus carros, propriedades e conquistas. Mas, sentado na sua penthouse, com vista para o Tejo, Ricardo só conseguia pensar em Sofia. Onde estaria ela? Veria as suas entrevistas na televisão? Estaria orgulhosa dele ou odiá-lo-ia por ter partido? Se ao menos ele soubesse das gêmeas. Presente. O intercomunicador na sua secretária zumbiu. Senhor Oliveira, o seu advogado está na linha 3. Ricardo atendeu, ainda a observar Sofia através das câmaras. As transferências mensais para a conta da fundação estão automatizadas, informou o advogado. E arranjamos aquela vaga na clínica privada que pediu, caso a condição dela piore. Ótimo. Ricardo hesitou. E o apartamento? O senhorio recebeu uma oferta generosa por todo o prédio. Assim que a venda for finalizada, a nova gestão, convenientemente, não aumentará a sua renda nos próximos anos. Ricardo desligou, satisfeito. Cada detalhe fora planeado, cada necessidade antecipada. Era o mínimo que podia fazer, mesmo à distância. No seu tablet, ele observava Leonor e Beatriz a correrem pelo pátio da escola nos seus casacos novos e coloridos, a rir despreocupadamente como crianças de 5 anos deviam fazer. Sofia atravessou o pátio, o seu rosto já não pálido e doente, como se a ligação direta à sua medicação melhorada lhe desse mais energia. Ela parou para observar as suas filhas a brincar, um sorriso gentil nos seus lábios. Ricardo tocou no ecrã suavemente, como se pudesse alcançá-la através do vidro. Quanto mais tempo conseguiria ele manter a sua distância? Quanto tempo até que o desejo de abraçar as suas filhas, de explicar tudo a Sofia, se tornasse demasiado forte para resistir? Por agora, ele teria de se contentar com isto. Ser um anjo da guarda invisível, garantindo que a sua família, porque era isso que eles eram, mesmo que não soubessem, nunca mais passasse por necessidades. Naquela noite, na sua penthouse solitária, Ricardo segurou o anel de safira contra a luz, o mesmo anel que 2 meninas corajosas tinham tentado vender para salvar a sua mãe, o mesmo anel que, anos antes, simbolizava um futuro que ele deitara fora por ambição. Agora, aquele anel representava uma segunda oportunidade. Não hoje, não amanhã, mas um dia, quando fosse a altura certa, ele encontraria a coragem para revelar a verdade. Até lá, ele continuaria a sua vigília silenciosa, protegendo de longe as 3 pessoas mais importantes da sua vida. Do outro lado da cidade, no pequeno apartamento de Alfama, Sofia adormeceu com as suas filhas aninhadas contra si,
uma de cada lado. As meninas usavam pijamas novos e quentes, presentes da escola. Na mesa, a última carta da Fundação Novo Amanhecer esperava para ser aberta. Nos seus sonhos, Sofia voltou aquela noite, há 6 anos, quando decidiu não contar a Ricardo sobre a sua gravidez. Se ao menos ela soubesse então o que sabia agora. Mas o passado era o passado. O presente, com todas as suas bênçãos misteriosas, era o que importava. E algures, invisível, mas sempre presente, um anjo da guarda velava por elas. Um SUV parou discretamente a um quarteirão da escola básica número 1. Ricardo ajustou os seus óculos de sol, observando através do vidro fumado enquanto Sofia saía do autocarro, as suas 2 borboletinhas coloridas, Leonor em azul, Beatriz em rosa, a saltitarem ao seu lado. "Tenham um bom dia, meus amores", ouviu-a dizer através do sistema de áudio que instalara estrategicamente. Sofia ajoelhou-se, ajeitando os seus gorros, o seu rosto a refletir aquele amor incondicional de que ele se lembrava tão bem. "Portem-se bem, sim?" "Sim, mãe", as gêmeas responderam em coro, abraçando-a antes de correrem para dentro. Sofia observou até elas desaparecerem e só então deixou os seus ombros caírem, a máscara de força a dar lugar a um cansaço evidente. Ela verificou o relógio. Tinha exatamente 20 minutos para atravessar a cidade para a sua segunda escola. Ricardo observou-a acochear ligeiramente em direção à paragem do autocarro. O relatório médico na sua secretária mencionara que a sua condição cardíaca por vezes causava inchaço nas pernas. Ela devia estar a descansar, não a correr de um emprego para outro. Dentro da escola, através de câmaras que agora forneciam cobertura total do edifício, Ricardo acompanhava as suas filhas. Leonor sentava-se na primeira fila, sempre a levantar a mão para responder a perguntas, tal como ele fora na escola. Beatriz, mais calma, rabiscava nas margens do seu caderno entre as notas, os seus esboços mostrando um talento artístico surpreendente. "Exatamente como a sua mãe", murmurou ele, recordando os desenhos que Sofia fazia nas margens dos seus livros de literatura. "Há 6 anos. Tens de parar de desenhar nos meus livros de programação", queixara-se ele, mas estava a sorrir. Sofia apenas encolheu os ombros, continuando a transformar fluxogramas em elaboradas obras de arte. "Estou a tornar o teu estudo mais interessante. Olha, este ciclo while acabou de se transformar num carrossel. Presente." O som de risos trouxe Ricardo de volta. No recreio, Leonor estava a organizar um grupo de crianças para um jogo elaborado que parecia envolver princesas e dragões. Beatriz, ligeiramente à parte, estava a consolar um colega que tinha caído. "Nascidas líderes", comentou Isabel, entregando a Ricardo mais relatórios sobre as atividades das meninas. "A Leonor tem o seu carisma natural, senhor. E a Beatriz tem o coração da mãe", terminou Ricardo suavemente. Na escola básica da ajuda, Sofia tentava manter-se acordada durante a sua última aula do dia. Através das câmaras, Ricardo podia ver como ela ocasionalmente colocava a mão no peito, respirando fundo. A nova medicação estava a ajudar, mas o estresse e a exaustão ainda cobravam o seu preço. "Senhora Santos", outra professora entrou na sala depois de os alunos saírem. "A diretora quer vê-la." Ricardo aumentou o áudio, o seu coração a bater mais depressa. Teria Sofia descoberto alguma coisa? Sofia começou a diretora assim que ela entrou. Já investigou esta Fundação Novo Amanhecer? "Tentei", disse Sofia, sentando-se cansada. "Mas é como perseguir um fantasma. O site é profissional, a papelada é impecável, mas há algo estranho. É como se tivesse aparecido do nada, especialmente para ajudar." Sofia acenou, mordendo o lábio inferior, aquele gesto que Ricardo conhecia tão bem, agora espelhado por Leonor. "E não é só a fundação", continuou ela. "São todos estes donativos nas escolas, sempre a beneficiar as minhas turmas, as minhas filhas. As renovações, o material, até aquele novo programa de almoços.
Ricardo fez uma nota mental para tornar os donativos menos óbvios, mais generalizados. Sofia sempre fora demasiado perspicaz. Naquela noite, depois de verificar através das câmaras de segurança que Sofia e as meninas tinham chegado à casa em segurança, Ricardo permitiu-se um momento de fraqueza. Abriu a gaveta da sua secretária, tirando um envelope. Eram fotografias das gêmeas que ele imprimira a partir das gravações. Leonor a fazer uma apresentação na aula, os seus olhos a brilhar com a mesma intensidade que em fotos antigas do seu eu mais jovem. Beatriz a consolar amigos com aquele sorriso gentil que era uma cópia exata do de Sofia. As suas filhas, as suas preciosas meninas, que ele observava através de lentes e ecrãs quando devia estar lá, a abraçá-las, a ajudar com os trabalhos de casa, a contar histórias para adormecer. O intercomunicador zumbiu. Senhor Oliveira, a administração está à espera da videoconferência. Ricardo guardou as fotos, endireitou a gravata e abriu o seu portátil. Em minutos, estava a discutir fusões e aquisições multimilionárias com executivos de todo o mundo, mas a sua mente estava num pequeno apartamento em Alfama, onde duas meninas, provavelmente, faziam os seus trabalhos de casa, enquanto a sua mãe corrigia uma pilha de trabalhos da escola. Mais tarde, naquela noite, o seu motorista deixou-o perto do prédio de Sofia. De dentro do carro, ele observou as luzes no terceiro andar. Sombras moviam-se por trás das cortinas, as meninas provavelmente a prepararem-se para dormir. Uma memória atingiu-o. Há 6 anos. Quando tivermos filhos, disse Sofia, aninhada nos seus braços numa noite de estudo, quero que eles tenham os teus olhos. E o teu sorriso, respondeu ele, beijando-lhe a testa. E o teu cérebro brilhante e o teu coração gentil. Presente. As luzes do apartamento apagaram-se uma a uma. Ricardo permaneceu ali, sentado no escuro, a lutar com o desejo avassalador de subir aquelas escadas, bater aquela porta e, finalmente, abraçar as suas filhas. Mas que direito tinha ele? Sofia tinha escolhido não lhe contar sobre a gravidez. Ela construíra uma vida sem ele, protegera e criara as suas filhas sozinha. A sua entrada súbita agora poderia causar mais mal do que bem. Mesmo assim, a cada dia que passava, tornava-se mais difícil manter a distância. Cada sorriso nas gravações, cada momento de cansaço de Sofia, cada pequena descoberta sobre as personalidades e talentos das meninas, tudo o puxava como um ímã invisível. Para casa, senhor? Perguntou o seu motorista depois de quase 1 hora. Ricardo acenou, relutantemente. Amanhã seria outro dia de observação silenciosa, de proteção distante, de amor retido, outro dia a fingir que o seu coração não residia naquele simples prédio de Alfama com as 3 pessoas mais importantes da sua vida. No seu bolso, o anel de safira parecia queimar, lembrando-o constantemente de escolhas passadas e possibilidades futuras. Por agora, ele continuaria a sua vigília silenciosa, garantindo que a sua família tinha tudo o que precisava, mesmo de longe. Mas quanto mais tempo poderia ele permanecer apenas um observador da sua própria vida? Tudo começou com uma tosse. Beatriz apanhou-a primeiro durante o recreio, numa tarde particularmente fria. No dia seguinte, Leonor também mostrou sintomas. Em 48 horas, as gêmeas ardiam em febre. 39,2 graus, murmurou Sofia, olhando preocupada para o termômetro. A testa de Leonor estava demasiado quente sob a sua mão. Na cama ao lado, Beatriz tossia incessantemente, o seu rostinho avermelhado pelo esforço. Mãe chamou Leonor com uma voz fraca. Não podes faltar ao trabalho por nossa causa. Sofia engoliu o nó na sua garganta. As suas filhas de 5 anos já se preocupavam com coisas em que as crianças não deviam ter de pensar. Não se preocupem com isso, meus amores. Agora, fechem os olhos e tentem descansar. Do outro lado da cidade, Ricardo observava a cena através de câmaras que instalara num sistema de segurança doado ao prédio.
O seu coração apertava-se a cada tosse, a cada vez que Sofia verificava a temperatura delas com as mãos trêmulas. Isabel chamou a sua assistente pelo intercomunicador. Contacta o Dr. Miguel Cardoso. Diz-lhe que preciso de uma visita ao domicílio urgente. Um endereço em Alfama. Mas, senhor, o Dr. Cardoso é um pediatra de celebridades. Ele não faz visitas ao domicílio. Oferece o que for preciso. 2 horas depois, uma batida na porta de Sofia fez o seu coração saltar. Através das câmaras, Ricardo viu-a abrir, confusa, ao encontrar um dos pediatras mais renomados de Lisboa. Senhora Santos, recebi uma notificação do hospital sobre as suas filhas. Faz parte do nosso novo programa de cuidados domiciliários. Sofia franziu o sobrolho. Não tinha contactado nenhum hospital, mas antes que pudesse questioná-lo, Beatriz teve outra crise de tosse particularmente forte e isso rapidamente assumiu a precedência. O médico examinou as meninas minuciosamente. Gripe A, diagnosticou, já a separar, amostras de medicação que trouxera. E pelo som dessa tosse, está a começar a evoluir para uma bronquite. Doutor hesitou. Sofia, eu não posso. Está tudo coberto pelo programa, Sr. Santos, incluindo as visitas de acompanhamento que farei nos próximos dias. No seu escritório, Ricardo observava tudo, anotando mentalmente cada detalhe do tratamento prescrito. Mas a sua principal preocupação agora era Sofia. Mesmo através das câmaras, ele podia ver o quão pálida ela estava, como a sua respiração parecia mais ofegante do que o habitual. Na manhã seguinte, Sofia tentou preparar-se para o trabalho, mas as suas pernas mal a sustentavam. Mãe, não vá, suplicou Leonor, a sua voz rouca. Não estás bem. Estou bem, querida, só um pouco cansada. Mas estás a respirar de forma esquisita, observou Beatriz entre tosses. Sofia ignorou a dor crescente no seu peito. Não se podia dar ao luxo de ficar doente, não agora. Já tinha faltado 2 dias a cuidar das meninas e mesmo com os medicamentos gratuitos do misterioso programa hospitalar, as contas continuavam a chegar. Ao observá-la, Ricardo sentia-se dividido. Sofia estava claramente à beira do colapso, mas demasiado teimosa para admitir. As meninas, mesmo doentes, conseguiam sentir o quão terrível era a situação. Sr. Oliveira Isabel entrou no seu escritório com uma expressão preocupada. Os últimos resultados dos exames da Sra. Santos chegaram. A sua condição cardíaca. Quanto tempo até ela ter uma crise se continuar a esforçar-se assim? Dias, talvez horas. Ricardo fechou os olhos, sentindo o peso de cada segundo de observação passiva. No monitor, ele viu Sofia a tropeçar pela cozinha, a tentar fazer chá para as meninas enquanto se agarrava ao seu próprio peito. Leonor ouviu Beatriz sussurrar à sua irmã quando Sofia foi à casa de banho. A culpa é nossa. A mãe está a ficar mais doente porque tem de cuidar de nós. Não é nossa culpa, respondeu Leonor, embora a sua voz estivesse cheia de culpa. É porque somos pobres. Se fôssemos ricos como aquele homem com o anel... Ricardo sentiu o coração partir-se. As suas filhas, febris e doentes, a culparem-se pela situação precária da família. Sofia a lutar contra uma grave condição cardíaca enquanto se matava a trabalhar. E ele, com todos os seus milhares de milhões, apenas a observar através de ecrãs. À tarde, as coisas pioraram. A febre das meninas subiu novamente e Sofia mal conseguia ficar de pé. Quando foi buscar mais água para elas, cambaleou, deixando cair o copo que se estilhaçou no chão. — Mãe! Gritaram as gêmeas em uníssono, tentando sair das suas camas. — Fiquem na cama! Ordenou Sofia fracamente, encostando-se à parede, a sua visão a turvar e a dor no seu peito a transformar-se numa pressão insuportável. No seu escritório, Ricardo já estava de pé, a pegar no seu casaco. — Isabel, cancela todos os meus compromissos e chama uma ambulância para o endereço em Alfama. Agora! — Senhor, o que vai fazer? Ricardo parou à porta, o anel de safira a sentir-se mais pesado do que nunca no seu bolso. Chega de observar a distância.
São a minha família e precisam de mim. No apartamento de Alfama, Sofia deslizou pela parede até ao chão, a sua respiração a tornar-se mais ofegante a cada segundo. As gêmeas, embora doentes, lutavam para sair da cama para alcançar. "Mãe!" gritou Leonor. "Beatriz, temos de chamar por ajuda." "Como?" soluçou Beatriz. "Não temos telefone e a vizinha está fora da cidade." Sofia tentou dizer-lhes que ficaria bem, mas nenhuma palavra saiu. As bordas da sua visão escureceram. O seu último pensamento coerente foi uma oração silenciosa para que alguém, algures, cuidasse das suas meninas. Algures na cidade, uma ambulância ligou a sua sirene, correndo contra o tempo, e um SUV preto acelerou por Lisboa em direção a Alfama, o seu motorista a agarrar o volante com tanta força que os seus nós dos dedos estavam brancos. O tempo da observação silenciosa terminara. Era a altura de Ricardo Oliveira finalmente enfrentar o seu passado, as suas decisões e, mais importante, a sua família. O prédio de Alfama nunca parecera tão intimidante. Ricardo subiu as escadas a correr, com o coração a martelar no peito, cada degrau um teste de coragem. Os gritos aterrorizados das gêmeas ecoavam pelo corredor, guiando-o até ao apartamento 302. Ele não precisou de bater. A porta estava entreaberta e a visão que o encontrou gelou-lhe o sangue. Sofia, deitada no chão perto da cozinha, as gêmeas, ainda doentes, a tentarem alcançá-la das suas camas. "Mãe!" gritou Leonor, a sua voz rouca da gripe. "Por favor, acorda!" Beatriz soluçava. Ricardo agiu por instinto. Em 3 passadas, estava ao lado de Sofia, a verificar os seus sinais vitais. A sua pele estava fria e úmida, a sua respiração superficial. "Leonor, Beatriz, fiquem na cama", ordenou, a sua voz firme, mas gentil. "Já chamei uma ambulância. Vai ficar tudo bem." Foi então que Sofia gemeu suavemente, os seus olhos a abrirem-se tremulamente. Por um momento, pareceu desorientada. Depois o seu olhar focou-se no rosto acima dela, e o mundo pareceu parar. Ricardo. A palavra saiu como um sussurro quebrado, carregando 6 anos de emoções não ditas. Os olhos de Sofia, já turvos pela dor, encheram-se de lágrimas. "Não pode ser, não podes." "Mãe!" exclamaram as gêmeas em uníssono. "É o homem do anel." Sofia tentou levantar-se abruptly, mas as suas pernas cederam. Ricardo apanhou-a antes que ela caísse novamente. "Não me toques!" Tentou gritar, mas a sua voz estava fraca. "Não tens o direito, depois de todo este tempo." "Sofia, por favor", suplicou Ricardo, ainda a apoiá-la. "Precisas de te manter calma. O teu coração, como sabes..." Os seus olhos arregalaram-se com uma compreensão súbita. Os donativos anônimos, o médico, os medicamentos. Foste tu. O som distante de sirenes encheu o silêncio tenso que se seguiu. Sofia tentou afastar-se dos braços de Ricardo, mas outro espasmo de dor apoderou-se dela. "Mãe!" gritou Beatriz novamente, tentando sair da cama. "Fiquem na cama, meninas", ordenou Ricardo gentilmente. "A vossa mãe precisa de descansar até a ambulância chegar." "Por que estás aqui?" perguntou Sofia, a sua voz embargada pela emoção. "Por que agora?" "Porque as nossas filhas vieram à minha procura numa noite de neve, a tentar vender o anel que te dei." O rosto de Sofia ficou ainda mais pálido. "Tu sabes que são as minhas filhas?" "Sim, Sofia, um olhar bastou. Os meus olhos nelas, o teu sorriso. O nosso..." "Não!" interrompeu ela, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. "Não tens esse direito. Não depois de teres partido, depois de teres escolhido a tua carreira, em vez de... Nunca me contaste sobre a gravidez?" A sua voz tremeu. "Por que, Sofia? Por que esconder algo tão..." A chegada dos paramédicos cortou a discussão. Em minutos, todos estavam a caminho do hospital. Sofia na ambulância, Ricardo a seguir com as gêmeas no seu carro. "Senhor Ricardo", chamou Leonor do banco de trás, a sua voz pequena e assustada.
A nossa mãe vai ficar bem? Vai sim, querida. Vamos para o melhor hospital da cidade. Por que é que a mãe ficou zangada ao vê-lo? Perguntou Beatriz a tossir. Ricardo agarrou o volante com mais força. Como poderia ele explicar 6 anos de ausência a 2 crianças de 5 anos? No hospital de Santa Maria, Sofia foi levada de urgência para os cuidados intensivos. Ricardo usou a sua influência para garantir o melhor quarto, os melhores médicos. As gêmeas, exaustas e ainda febris, finalmente adormeceram num sofá-cama ao lado da sua mãe. Passaram-se horas. Quando Sofia finalmente acordou, estava sozinha no quarto com Ricardo. As meninas tinham sido levadas para exames. "Por que nunca me contaste?" perguntou ele suavemente, quebrando o silêncio pesado. Sofia virou o rosto para a janela, lágrimas silenciosas a rolar. "Lembras-te da última vez que viste os meus pais?" Ricardo acenou. Como poderia ele esquecer o desprezo nos seus olhos? 2 semanas depois de partires, descobri que estava grávida. Corri para lhes contar, a pensar que um neto mudaria tudo. Ela soltou um riso amargo. "Sabes o que o meu pai disse? Que era melhor eu tratar do problema antes de arruinar a minha vida com o filho de alguém que nunca seria nada." O choque e a raiva percorreram Ricardo como eletricidade. "Mas não o fizeste." "Claro que não. Eram os nossos bebés. Nossos a sua voz quebrou. Mas eles deram-me um ultimato. Ou fazia o que eles queriam, ou era deserdada, expulsa. Por isso fugi. Mudei de número, de morada, comecei uma nova vida longe deles. Por que não vieste ter comigo? Eu teria voltado. Eu teria desistido." "Do teu sonho?" interrompeu Sofia. "Ricardo, tinhas acabado de conseguir aquele investimento incrível. Estavas prestes a alcançar tudo o que sempre quiseste. Como poderia eu aparecer grávida e despejar essa responsabilidade em cima de ti?" "Eu tinha o direito de saber", argumentou ele. "São as minhas filhas também. E o que terias feito? Casado comigo por obrigação? Passado a tua vida a ressentir-te de mim e das meninas por te terem prendido?" Nunca sussurrou Ricardo, a sua voz densa de emoção. "Por isso, nunca ser um obstáculo. Sofia, olha para mim." Ele esperou até que ela virasse o rosto. "Todos estes anos, todo o sucesso, tem sido vazio. Algo esteve sempre a faltar." "Mãe?" Uma voz pequena interrompeu. Leonor e Beatriz estavam de volta, ainda pálidas, mas claramente melhores depois de receberem medicação. "Venham cá, minhas pequeninas", chamou Sofia suavemente. "Há algo que precisamos de falar." As meninas subiram para a cama do hospital, uma de cada lado da sua mãe. Ricardo observou, o coração a doer enquanto elas se aninhavam naturalmente contra Sofia, confiando nela completamente. "Lembram-se de quando perguntaram pelo vosso pai?" começou Sofia gentilmente. As gêmeas assentiram. Leonor lançou um olhar curioso a Ricardo, como se já estivesse a perceber. "O Ricardo, o homem que comprou o vosso anel, ele é o vosso pai." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz foi a primeira a falar, os seus olhos arregalados fixos em Ricardo. "É por isso que tens os nossos olhos?" "Como os nossos?" Ricardo sentiu as lágrimas escaparem. "Sim, querida." "É por isso que nos ajudaste?" perguntou Leonor. Não respondeu ele honestamente. "Ajudei porque vi 2 meninas corajosas a tentar ajudar a sua mãe. Só depois percebi que eram as minhas filhas." "Mas por que nunca vieste antes?" perguntou Beatriz com uma voz pequena. "Porque eu não sabia", explicou Ricardo, olhando para Sofia. "A vossa mãe foi muito corajosa e forte a criar-vos sozinha quando os tempos eram difíceis. Eu devia ter estado aqui." "Vais embora outra vez?" perguntou Leonor sem rodeios, os seus olhos tão parecidos com os dele, cheios de medo e esperança. Ricardo aproximou-se da cama, ajoelhando-se para ficar ao nível delas. "Nunca mais. Se vocês e a vossa mãe me permitirem, quero fazer parte da vossa vida. Quero saber tudo sobre vocês, cada história, cada..."
A sua voz vacilou quando Beatriz, sem aviso, lhe atirou os braços ao pescoço. Leonor seguiu-a um segundo depois. O abraço foi desajeitado, com as meninas na cama do hospital, mas para Ricardo foi o momento mais perfeito da sua vida. Sofia observou a cena através de olhos cheios de lágrimas. 6 anos de segredos, de lutas solitárias, de inúmeras noites a perguntar-se se tinha feito a escolha certa. Tudo a culminar neste momento. Ainda temos muito que falar, disse ela suavemente, depois de as meninas finalmente largarem Ricardo. Ele acenou, limpando as suas próprias lágrimas. Eu sei, e vou passar o resto da minha vida a tentar compensar os anos perdidos. Pai. Leonor testou a palavra, fazendo o coração de Ricardo saltar. És rico, certo? Como nos filmes. Ricardo riu-se suavemente, notando o olhar preocupado de Sofia. Sim, querida. Mas a maior riqueza que alguma vez tive está aqui mesmo, neste quarto. Então podemos ter um cão? Perguntou Beatriz esperançosamente, fazendo todos rir. A tensão na sala começou a dissipar-se lentamente enquanto as meninas bombardeavam Ricardo com perguntas sobre a sua vida, os seus gostos, as suas histórias. Sofia observava com uma mistura complexa de emoções. Ainda havia tanto para resolver, tantas feridas para sarar. A raiva e a mágoa de 6 anos não desapareceriam de um dia para o outro. Mas ver Ricardo com as meninas, a forma como seus olhos se iluminavam ao descobrir cada pequeno detalhe sobre elas, como ele bebia cada palavra como um homem esfomeado no deserto. Talvez, apenas talvez, houvesse esperança. Sofia chamou Ricardo suavemente, assim que as gêmeas finalmente adormeceram de novo, exaustas, mas felizes. Sei que não o mereço, mas estou a pedir uma oportunidade. Uma oportunidade de fazer parte das suas vidas, de te ajudar, de talvez construir algo novo, com tempo. Não podemos voltar atrás, disse ela, a voz a tremer. O passado é o passado, mas talvez... Ela hesitou, olhando para suas filhas a dormir pacificamente. Talvez possamos construir algo novo. Por elas. Ricardo acenou, compreendendo o que ela deixou por dizer. Seria um longo caminho, cheio de conversas difíceis e momentos delicados. Mas olhando para Leonor e Beatriz, as suas pequenas princesas trazidas de volta a ele por um anel numa noite de neve, ele sabia que valeria cada segundo. No seu bolso, o anel de safira, de repente, sentia-se mais leve. Já não era um símbolo de arrependimentos e escolhas erradas, mas de redenção e segundas oportunidades. E talvez um dia, quando as feridas tivessem sarado e novos laços tivessem sido forjados, ele pudesse usá-lo novamente para o seu propósito original. Por agora, ele contentava-se em observar a sua família. Sim, a sua família, a dormir pacificamente no quarto do hospital. O império que ele construiu, os milhares de milhões que acumulou, nada disso se comparava a este momento. Finalmente, Ricardo Oliveira estava em casa. O quarto do hospital estava imerso no silêncio da madrugada, quebrado apenas pelo suave bip dos monitores cardíacos. Ricardo acordou lentamente, o seu pescoço a protestar contra a noite passada, na poltrona desconfortável. Por um momento, sentiu-se desorientado. O ambiente estéril, o cheiro a desinfetante, a luz fria da manhã a filtrar-se pela janela. Então, os seus olhos pousaram em Sofia, na cama do hospital, e a realidade dos últimos dias atingiu-o com força. Ele era pai. A palavra ecoava na sua mente como um mantra, impossível de compreender totalmente. Um pai de gêmeas, de 2 meninas extraordinárias, que, por algum milagre do destino, o tinham encontrado numa noite de neve com um anel que mudaria todas as suas vidas. Os seus pensamentos foram interrompidos por um suave movimento da cama. Sofia estava a acordar, os seus olhos a abrirem-se lentamente e a focarem-se primeiro no teto, depois nele. Por um momento, a sua expressão estava confusa. Depois veio o reconhecimento,
E, finalmente, uma emoção que Ricardo não conseguiu decifrar totalmente. As meninas? Perguntou ela, a sua voz ainda rouca do sono. Estão em casa com a enfermeira Fátima, respondeu ele gentilmente. Dormiram bem, segundo a última mensagem que recebi. Sofia acenou, ajeitando-se cuidadosamente na cama. O silêncio que se seguiu estava pesado de palavras não ditas, de perguntas não feitas. 6 anos de histórias por contar. Elas começaram a andar aos 10 meses. Sofia quebrou o silêncio de repente, surpreendendo Ricardo. A Leonor foi a primeira, sempre a mais aventureira. 3 dias depois, a Beatriz seguiu-a, não porque estivesse pronta, mas porque não suportava ver a irmã a fazer algo que ela não conseguia. Ricardo inclinou-se para a frente na cadeira, a beber cada palavra como um homem sedento. Conta-me mais, por favor. O pedido saiu mais vulnerável do que ele pretendia, mas funcionou. Talvez fosse o momento, talvez fosse o ambiente neutro do hospital, ou talvez Sofia estivesse simplesmente cansada de carregar todas aquelas memórias sozinha. Ela começou a falar, e as histórias fluíram como um rio há muito represado. O primeiro dente delas. Deus, isso foi uma aventura. O da Beatriz apareceu primeiro, numa terça-feira chuvosa. Ela estava tão orgulhosa a mostrar aquele dente minúsculo a toda a gente. A Leonor ficou absolutamente indignada. Passou 2 dias inteiros a recusar-se a sorrir, como se estivesse a protestar contra a injustiça do universo. Ricardo conseguia imaginar claramente na sua mente um sorriso involuntário a formar-se nos seus lábios. A primeira palavra delas foi mamã. Claro, continuou Sofia, um toque de orgulho maternal na sua voz. Mas depois disso, foram em direções completamente diferentes. A Leonor começou a balbuciar sem parar, a fazer sons que só ela entendia, como se tivesse a sua própria língua. A Beatriz, por outro lado, apenas observava tudo em silêncio, a absorver o mundo à sua volta. Quando finalmente falou, foi sempre algo surpreendentemente ponderado para uma criança tão pequena. Como são elas na escola? Perguntou Ricardo, faminto por mais detalhes. A Leonor é a nossa pequena cientista, a fazer 1 milhão de perguntas e a querer saber como tudo funciona. No outro dia, ela desmontou o despertador só para ver o que estava lá dentro. Sofia riu-se suavemente com a memória. A Beatriz é mais artística. Está sempre a desenhar, a ver beleza em tudo. Na semana passada, ela chegou a casa tão entusiasmada porque percebeu que as nuvens projetam sombras diferentes dependendo da hora do dia. Ricardo absorveu cada detalhe, construindo um mosaico mental das suas filhas. Então, Sofia disse algo que o apanhou de surpresa. Ambas têm a tua maneira de franzir o sobrolho quando se estão a concentrar. Sabes, exatamente como fazias durante os exames de cálculo. Da primeira vez que reparei, a Leonor estava a tentar atar os atacadores e fez aquela mesma expressão. Eu quase não consegui respirar. A confissão pairou entre eles, carregada de emoção reprimida. Ricardo sentiu a sua garganta apertar-se. Por que é que nunca... Começou ele, mas foi interrompido por uma batida na porta. Era a enfermeira Fátima com as gêmeas, já vestidas para a escola, com uniformes impecavelmente passados, embora os seus olhos ainda estivessem pesados de sono. "Mãe!" exclamaram em uníssono, correndo para a cama. Depois, quase como uma reflexão tardia, mas com não menos entusiasmo. "Pai!" A palavra ainda era nova, experimental nas suas pequenas línguas, mas para Ricardo era música. O seu coração inchou no seu peito de uma forma que ele nunca sentira antes. "Bom dia, minhas princesas!" sorriu ele, notando como Leonor ainda sniffled a bit e Beatriz reprimia uma pequena tosse. "Acho que hoje vamos ter de faltar à escola. O que acham?" Os seus rostos iluminaram-se instantaneamente, mas Sofia interveio. "Ricardo, elas não podem simplesmente faltar à escola assim. Só por hoje", suplicou ele,
e havia algo nos seus olhos, um apelo silencioso por mais alguns momentos com as filhas que acabara de encontrar, que fez Sofia hesitar e depois ceder. Está bem, suspirou ela. Mas só hoje. O dia que se seguiu pareceu um sonho estranho e maravilhoso, cheio de pequenas descobertas e grandes revelações. Ricardo aprendeu que Leonor adorava dinossauros, especialmente o Velociraptor, porque era pequeno, mas muito inteligente, e que Beatriz podia passar horas a falar sobre diferentes tons de pôr do sol. Ontem estava mais laranja, mas no dia anterior tinha uns tons de rosa. Durante o almoço, encomendado de um restaurante próximo, conhecido pela sua comida caseira, as perguntas começaram. Foi como se as meninas, ao perceberem que lhes era permitido serem curiosas, não conseguissem conter a sua sede de aprender mais sobre este pai que acabavam de descobrir. "Qual é a tua cor favorita?" perguntou Leonor entre dentadas de massa. "Azul", respondeu Ricardo prontamente. "Como o céu num dia claro." "Tal como eu", exclamou Beatriz feliz. "Mãe, sabias que o pai gosta de azul também?" Sofia apenas sorriu, mas Ricardo notou como os seus olhos suavizaram um pouco com o entusiasmo das meninas. "Tens um animal de estimação?" perguntou Leonor a seguir. "Não, mas sempre quis ter um cão." "Nós também", responderam as gêmeas em uníssono, trocando olhares significativos que fizeram Ricardo rir. "Pai", começou Leonor, a sua voz a assumir um tom mais sério, que era quase cômico vindo de uma criança de 5 anos. "Por que é que és tão rico?" "Leonor", repreendeu Sofia, mas Ricardo apenas riu. "Porque tive uma ideia para uma aplicação, um programa de computador que ajuda as pessoas a ver o mundo de uma forma diferente", explicou ele, tentando manter a simplicidade. "Mas sabem que mais? Todo o dinheiro do mundo não se compara ao quão feliz estou por vos ter encontrado." "Mas vais continuar rico, certo?" perguntou Beatriz pragmaticamente. "Porque eu quero mesmo um gatinho." "Beatriz", repreendeu Leonor a sua irmã, imitando perfeitamente o tom anterior de Sofia, fazendo todos rir. Nem todos os momentos foram leves. Ao longo do dia, Ricardo começou a notar padrões súbitos no comportamento das meninas. Como ocasionalmente olhavam para a porta como se tivessem medo que ele pudesse desaparecer a qualquer momento, como se aproximavam dele fisicamente com cautela, a testar limites, a verificar se ele as afastaria. Sofia também reparou. Cada vez que via aqueles pequenos sinais de insegurança nas gêmeas, uma sombra passava pelos seus olhos. Ricardo sabia que tinham de falar, estabelecer limites, definir expectativas, mas por agora focou-se em estar presente, em absorver cada momento. À tarde, Leonor decidiu que precisava de lhe mostrar todos os desenhos que tinha feito na escola. Felizmente, Sofia levava sempre uma pasta com os trabalhos das meninas na sua mala. Ricardo examinou cada obra de arte com atenção genuína, a fazer perguntas, a elogiar detalhes, a memorizar cada traço como se fossem tesouros inestimáveis. Beatriz, mais calma, mas igualmente ansiosa por atenção, sentou-se ao lado dele, a explicar a história por trás de cada desenho da sua irmã, a adicionar os seus próprios comentários e, ocasionalmente, a mencionar como ela o teria feito de forma diferente. Foi durante uma dessas explicações que Ricardo reparou que Beatriz inclinava ligeiramente a cabeça para o lado quando estava a pensar, exatamente da mesma forma que Sofia costumava fazer. O gesto era tão familiar, tão precioso na sua simplicidade, que ele sentiu os seus olhos encherem-se de lágrimas. Quando a noite chegou e as meninas precisaram de ir para casa, houve um momento tenso. Leonor agarrou-se à sua perna, recusando-se inicialmente a largá-lo. "Vais estar aqui amanhã?" perguntou ela, a sua voz pequena e incerta. "Vou", prometeu Ricardo, ajoelhando-se para a olhar nos olhos. "E depois de amanhã também, e todos os dias depois disso. Nunca mais vou desaparecer da vossa vida novamente." Beatriz, que estivera a observar em silêncio, aproximou-se. "Prometes?"
Prometo, respondeu ele solenemente, estendendo o seu dedo mindinho para um juramento de mindinho, algo que ele aprendera que era muito sério no mundo das crianças de 5 anos. Depois de as meninas saírem com a enfermeira Fátima, a sala sentiu-se pesada de silêncio. Era a altura da conversa que tinham evitado todo o dia. Como vamos fazer isto, Ricardo? Perguntou finalmente Sofia, a sua voz exausta, mas firme. Tu tens a tua vida, a tua empresa. Vou mudar-me de volta para Lisboa, respondeu ele sem hesitar. Já dei instruções para prepararem o escritório principal aqui. A empresa pode ser gerida de qualquer lugar. Não, cortou Sofia, mais bruscamente do que pretendia. Não podes simplesmente reorganizar a tua vida toda assim, de repente. Por que não? Ricardo aproximou-se da cama, a sua voz fervorosa. Pelas minhas filhas, por ti. Sofia, olha para mim. Há 6 anos eu escolhi a ambição em vez do nosso amor. Foi o maior erro da minha vida, e só agora vejo verdadeiramente o quão enorme foi esse erro. Não o vou cometer outra vez. Não é assim tão simples. Não, não é, concordou ele, sentando-se na beira da cama e, num gesto ousado, pegando na mão dela. Quando ela não a afastou, ele continuou. Mas não tem de ser tão complicado como estamos a fazer. Não estou a pedir para voltarmos a ser o que éramos. Estou apenas a pedir uma oportunidade de ser o pai das nossas filhas, de te ajudar, talvez, com o tempo, de reconstruir algo novo. As semanas que se seguiram foram uma dança delicada de limites e descobertas. Ricardo alugou um apartamento no mesmo bairro, grande o suficiente para as meninas terem o seu próprio quarto quando o visitavam, mas não tão vistoso a ponto de criar um contraste gritante com a vida a que estavam habituadas. Ele estabeleceu uma rotina de levar as meninas à escola de manhã, transformando cada viagem de carro numa oportunidade de as conhecer melhor. Era fascinante como cada dia trazia uma nova descoberta. A Leonor era definitivamente uma pessoa matinal, acordando a transbordar de energia e planos para o dia. A Beatriz, por outro lado, precisava de pelo menos 20 minutos e uma chávena de chocolate quente para funcionar corretamente. E depois a professora disse que o meu projeto de ciências foi o melhor da turma. Tagarelou Leonor uma manhã, praticamente a saltar no banco de trás. Fiz uma experiência inteira sobre por que é que as plantas precisam de luz solar. Mas o meu desenho ganhou o concurso da escola, acrescentou Beatriz sonolentamente, não querendo ficar para trás. Desenhei a nossa família. Essa última afirmação fez Ricardo quase perder o controle do carro. A nossa família. O conceito ainda lhe parecia surreal. À noite, eles estabeleceram uma rotina de videochamadas para ajudar com os trabalhos de casa. Era impressionante como Leonor herdara a sua facilidade com os números, enquanto Beatriz podia passar horas a desenhar, exatamente como Sofia costumava rabiscar nas margens dos livros durante os seus dias de universidade. As suas primeiras saídas foram lições de paciência e descoberta. Um domingo no Jardim Zoológico revelou que Beatriz tinha um medo profundo de cobras. Elas não têm pernas, pai. Como é que isso é normal? Enquanto Leonor estava fascinada com os pinguins, sabias que eles podem nadar até 40 km por hora? Sofia resistiu inicialmente a estas atividades em família, mas ver a felicidade genuína das meninas gradualmente desgastou a sua hesitação. Elas precisam disto, admitiu ela uma tarde no parque, a observar Ricardo a empurrar as gêmeas nos baloiços. Elas precisam de um pai, elas precisam de memórias como estas. Mas nem tudo correu bem. A primeira vez que Ricardo teve de estabelecer um limite foi um teste significativo para todos eles. Mas, pai, só um chocolate, implorou Leonor antes do jantar, usando o seu melhor olhar de cachorrinho. A tua mãe já estabeleceu as regras sobre doces antes das refeições. Ele permaneceu firme, embora o seu olhar quase o derretesse. Temos de as respeitar. Foi um momento tenso, a sua primeira experiência real com a disciplina parental.
Para sua surpresa, Sofia apoiou-o. Ouviste o teu pai, Leonor. Regras são regras, não importa quem as estabeleceu. Foi um momento decisivo que Sofia observou cuidadosamente da cozinha. Pela primeira vez, ela viu Ricardo a agir verdadeiramente como um pai, não apenas a tentar ser o amigo divertido que compensava o tempo perdido com presentes e indulgências. Algo mudou dentro dela naquele momento, uma pequena fenda na parede de proteção que ela construíra ao longo dos anos. As gêmeas também tiveram os seus momentos de confusão e insegurança. Durante um dos jantares de família semanais que tinham começado a organizar, Beatriz surpreendeu todos com uma pergunta. Se tu és o nosso pai, por que não moras conosco como o pai da Lúcia mora com ela? O silêncio que caiu sobre a mesa era denso o suficiente para se cortar com uma faca. Sofia pousou os seus talheres, pensando cuidadosamente na sua resposta. Às vezes, querida, os pais podem amar muito os seus filhos, mesmo que vivam em casas diferentes, explicou ela com uma gentileza que surpreendeu Ricardo. O importante é que o teu pai está aqui agora, certo? Mas ele vai ficar? Perguntou Leonor, expressando o medo que ambas as meninas carregavam. Ricardo pousou o seu garfo e estendeu as suas mãos sobre a mesa, uma para cada filha. Sempre. Posso não morar na mesma casa, mas estou aqui para ficar. Para sempre. A vida profissional de Ricardo sofreu grandes ajustes. As videoconferências eram frequentemente interrompidas por chamadas da escola das meninas, reuniões importantes remarcadas so he could attend class presentations. Os seus executivos tiveram de se adaptar a um CEO que agora priorizava a hora do jantar com as suas filhas, em vez de cocktails com investidores. Sr. Oliveira comentou Isabel um dia, entregando-lhe alguns relatórios. Nunca o vi tão cansado e tão feliz. Era verdade. Cada dia trazia novos desafios, mas também novas alegrias. A primeira vez que conseguiu fazer as tranças das meninas sozinho, depois de inúmeros tutoriais no YouTube e várias tentativas falhadas, foi um triunfo pessoal. Quando Leonor o procurou a ele primeiro, e não a Sofia, depois de um pesadelo, ele quase chorou de emoção. O desenho que Beatriz fez para o Dia do Pai na escola, a retratar toda a família, incluindo ele, agora pendia emoldurado no seu escritório. Sofia observava tudo com uma mistura complexa de emoções. Ela via como Ricardo se esforçava genuinamente, como ele colocava as meninas acima de tudo, como ele estava verdadeiramente empenhado em ser um bom pai. Gradualmente, as barreiras que ela erguera começaram a mostrar fissuras. Uma noite, depois de as meninas estarem a dormir, ela encontrou-o na cozinha, a olhar para fotos antigas das gêmeas no seu telemóvel. Queres ver os álbuns completos? Ofereceu ela hesitantemente. Os olhos de Ricardo iluminaram-se. Durante horas, sentados no sofá gasto, eles revisitaram momentos que ele tinha perdido. Primeiros sorrisos, primeiros passos, primeiros dias de escola. Sofia surpreendeu-se a partilhar histórias, a rir de memórias, a permitir-se baixar a guarda um pouco mais. Obrigado, disse ele suavemente quando terminaram, já tarde na noite. Pelo quê? Por seres tão forte, por as criares tão bem, por me dares esta oportunidade agora. Sofia não respondeu, mas algo nos seus olhos suavizou. Nos meses seguintes, uma nova normalidade começou a tomar forma. Ricardo aprendeu cada peculiaridade das suas filhas, como Leonor precisava das suas meias favoritas para dormir, como Beatriz só comia cenouras se fossem cortadas em forma de estrela, como ambas tinham maneiras diferentes de pedir um abraço quando estavam tristes. As meninas prosperavam com a atenção partilhada, percebendo que não precisavam de competir pelo amor de nenhum dos pais. Sofia, vendo o esforço consistente de Ricardo, começou a envolvê-lo mais nas decisões sobre as meninas, desde escolhas escolares a questões médicas. Não era perfeito. Havia dias difíceis, momentos de dúvida, pequenos conflitos sobre limites e responsabilidades.
Às vezes, Ricardo dava por si a lamentar os anos perdidos, a perguntar-se como a vida might have been se ele soubesse da gravidez. Às vezes, Sofia lutava com memórias do passado, medos sobre o futuro. Mas havia também risos ao pequeno almoço, abraços espontâneos, pequenas vitórias diárias que faziam tudo valer a pena. Como quando Leonor ganhou a Feira de Ciências com um projeto sobre aplicações, claramente inspirado no seu pai. Ou quando Beatriz pintou um retrato de família que foi exibido no corredor da escola. Uma tarde, ao observar as meninas a brincar no novo quarto que ele tinha mobilado no seu apartamento, Leonor com o seu pequeno kit de cientista, Beatriz a desenhar num cavalete profissional, Ricardo percebeu algo crucial. Ele já não estava apenas a compensar o tempo perdido, ele estava, finalmente, a ser simplesmente um pai. E talvez isso, mais do que qualquer outra coisa, fosse o verdadeiro milagre da noite de neve que mudara todas as suas vidas. A primavera chegou a Lisboa, trazendo renovação. Sofia, após meses de tratamento adequado, finalmente viu melhorias significativas na sua saúde. Os seus exames médicos agora traziam boas notícias e ela conseguia subir as escadas do seu prédio sem dificuldade. Os seus exames parecem excelentes, Sra. Santos, sorriu o cardiologista. Continue assim e em breve poderemos reduzir a sua medicação. As gêmeas também floresceram, totalmente recuperadas da gripe, que as atingira meses antes. Leonor retomou o seu primeiro lugar em ciências, enquanto Beatriz surpreendeu todos com um prêmio regional de arte. A descoberta que mudaria tudo aconteceu numa tarde de sábado de primavera. Sofia decidira fazer uma pequena limpeza de primavera e Ricardo estava a ajudar, principalmente porque as meninas insistiam em mostrar os seus tesouros guardados. "Pai, olha!" exclamou Leonor, a tirar uma caixa decorada com estrelas. "As nossas fotos de bebê." Mas foi Beatriz quem encontrou o item crucial, a escavar mais fundo no armário. "Mãe, o que está nesta caixa?" Sofia congelou quando viu a velha caixa de metal nas mãos da sua filha. Leonor, sempre curiosa, já a tinha aberto. "As cartas. As cartas que escrevi para o vosso pai", admitiu Sofia suavemente. Depois de mandar as meninas brincar para o seu quarto, Sofia abriu a caixa. Dezenas de cartas, organizadas cronologicamente, contavam a história dos anos perdidos. A primeira, escrita na noite em que Ricardo partiu. "Querido Ricardo, partiste hoje. Devia ter te contado da minha suspeita de gravidez, mas os teus olhos brilhavam tanto a falar da startup. Fiz o teste assim que cheguei a casa. Positivo. Carrego uma parte de ti e tu estás a milhares de quilômetros de distância, a perseguir o teu destino. Como posso dizer-te agora? Como posso interferir com os teus sonhos? Com amor, Sofia." A carta sobre a descoberta das gêmeas. "Ricardo, são gêmeas. 2 pequenas vidas que criamos. Os meus pais descobriram. Foi tão terrível como eu imaginava. O pai exigiu que eu tratasse disso. Fugi. Tenho um pequeno apartamento em Alfama agora. Vejo o teu nome nas notícias. Como posso aparecer e possivelmente destruir tudo o que construíste? Sofia." O nascimento delas. "Querido Ricardo, as nossas filhas nasceram hoje. A Leonor veio primeiro, a anunciar a sua chegada ao mundo. A Beatriz seguiu-a logo depois, silenciosa, mas alerta. São perfeitas. A Leonor tem os teus olhos, a Beatriz o teu sorriso. Prometi-lhes que nunca lhes faltaria amor, mesmo que não saibas que elas existem. Sofia." A passagem dos anos. "Ricardo, papá." Elas disseram essa primeira palavra hoje. Como lhes explico que o pai delas é o homem na capa da Forbes? Que ele não nos abandonou? Ele apenas não sabe que existimos? Ligo a TV para ver as tuas entrevistas. Pareces diferente agora, mais maduro, mas quando sorris, ainda vejo aquele rapaz na biblioteca a rabiscar código em guardanapos. Sofia. A descoberta da sua doença. "Querido Ricardo, o médico diz que preciso de abrandar. O meu coração não está bem,
Mas como? As nossas filhas precisam de comer, de uma vida decente. A Leonor é brilhante em ciências, está-lhe no sangue. A Beatriz tem um dom raro para a arte. Ainda guarda o anel. As meninas perguntaram sobre ele. Como explicar que representa sonhos não realizados? Sofia. A última carta, escrita semanas antes do encontro na neve. Ricardo, 5 anos. Às vezes nem acredito no tempo que passou. Vi-te nas notícias. A Oliveira Tecnologias cresce cada vez mais. Fiz a escolha certa, a proteger-te, ou fui egoísta? A minha saúde está a piorar. Os medicamentos são demasiado caros. As meninas reparam, por mais que eu tente esconder. Talvez um dia elas te encontrem por conta própria. Talvez então saibas delas. Espero que me possas perdoar. Com amor eterno, Sofia. Ricardo terminou de ler com lágrimas nos olhos. O silêncio do final da tarde envolveu a sala. Por que me estás a mostrar isto agora? Perguntou ele suavemente. Porque mereces saber tudo. Cada pensamento, cada medo, cada momento perdido. Sofia respirou fundo e trêmulo. E porque talvez seja a altura de deixar de ter medo. Ricardo sentou-se ao lado dela, segurando as suas mãos trêmulas. Tu protegeste as nossas filhas da melhor maneira que sabias. Dói ter perdido tanto, mas eu compreendo. Sempre foste a mais forte. Não me sinto forte, sussurrou ela. Estou cansada de construir muros, de manter a distância. Uma batida na porta interrompeu o momento. Sofia não esperava ninguém. Ricardo atendeu e congelou. Um casal elegante estava no corredor. O doutor João Pereira e a sua esposa, os pais de Sofia. Onde está a minha filha? Exigiu o doutor Pereira, a sua voz a tremer. Sofia apareceu, atordoada. Mãe? Pai? Como? Descobrimos sobre a tua doença, cortou a senhora Pereira. Por que não vieste ter conosco? Mãe, está aqui alguém? Leonor e Beatriz espreitaram pelo corredor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A senhora Pereira cobriu a boca, as lágrimas a brotarem. São elas? As nossas netas? Parecem-se tanto com... começou o doutor Pereira. Comigo, completou Ricardo firmemente. São as minhas filhas também. Sofia puxou as meninas protetoramente para os seus braços. Leonor, Beatriz, estes são os vossos avós. Por que nunca vieram antes? Perguntou Leonor inocentemente. A pergunta atingiu o casal como um golpe. O doutor Pereira pareceu de repente mais velho. Podemos entrar? Temos muito que discutir. Enquanto as meninas comiam pizza a ver TV, os adultos reuniram-se na cozinha. A Martha Williams viu-nos no hospital, explicou a senhora Pereira. Por que não nos procuraste, Sofia? Por quê? Sofia riu-se amargamente. Talvez porque me expulsaram quando eu mais precisei de vocês. Estávamos errados, admitiu o doutor Pereira, a chorar abertamente. Terrivelmente errados. Só pensamos na reputação, no que as pessoas diriam. Nunca vimos que a nossa filha precisava de ajuda. E agora? Perguntou Sofia, cansada. Uma oportunidade implorou a sua mãe. De conhecer as nossas netas, de reparar os nossos erros. Tem alguma ideia do que ela passou? Interveio Ricardo. Ela trabalhou em 2 empregos, lutou contra uma doença grave, criou 2 meninas extraordinárias enquanto vocês se preocupavam com as aparências. Tens razão, concedeu o doutor Pereira. Em tudo. Estamos aqui a pedir perdão, uma oportunidade de fazer parte das suas vidas. Mãe, interrompeu Beatriz. Podemos comer a sobremesa? A inocência do pedido quebrou a tensão. Sofia olhou para suas filhas, tão inconscientes do momento pesado. Mostrem aos vossos avós onde guardamos as bolachas, disse ela suavemente. Enquanto as meninas levavam os seus avós ao armário, Ricardo segurou a mão de Sofia. Não precisamos de decidir tudo agora. Podemos ir com calma, ver como as meninas se sentem. Sofia observou as suas filhas, já a conversar alegremente sobre bolachas e a escola com os seus avós. Elas merecem ter avós, decidiu ela.
mas nos nossos termos, sem pressão, sem julgamentos sobre as nossas escolhas. As cartas na caixa de metal contavam uma história de amor, sacrifício e redenção. Agora era a altura de um novo capítulo, um de reconciliação e segundas oportunidades. Não seria fácil. Havia muitas feridas para sarar, muita confiança para reconstruir. Mas ao ver as suas filhas sorrirem com os seus avós, Sofia permitiu-se um vislumbre de esperança. Se ela e Ricardo conseguiram reconectar-se após 6 anos, talvez houvesse esperança para a sua família também. E no bolso de Ricardo, o anel de safira que deu início a tudo pulsava com novas possibilidades. O verão chegou a Lisboa, trazendo consigo não só calor, mas também mudanças súbitas e profundas para a família que o destino reunira de forma tão inesperada. O pequeno apartamento de Alfama, outrora um refúgio solitário para Sofia e as gêmeas, fervilhava agora com uma energia diferente aos fins de semana. Numa manhã de domingo particularmente agradável, Ricardo observava da cozinha, enquanto o Dr. Pereira, com uma seriedade quase cômica, tentava aprender as regras de um jogo de tabuleiro que Leonor tinha inventado. As regras pareciam mudar a cada 5 minutos, para a grande confusão do avô, mas ele persistia com uma paciência surpreendente. Não, avô explicou Leonor pela 10ª vez. Só podes mover a peça azul depois de a lua aparecer no dado. Mas tu disseste que era o sol. Isso foi antes de o dragão entrar no jogo, respondeu ela como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Na varanda, Beatriz mostrava o seu novo caderno de esboços à sua avó, que se emocionava genuinamente com cada desenho. A senhora Pereira descobrira na sua neta mais calma uma artista nata e agora aparecia semanalmente com novos materiais de arte que encontrara na loja de belas artes. Sofia aproximou-se de Ricardo, entregando-lhe uma chávena de café. Quem diria, não é? Murmurou ela, um leve sorriso a brincar nos seus lábios. As últimas semanas não tinham sido fáceis. Estabelecer limites com os pais de Sofia exigiu várias conversas francas e alguns momentos tensos. Ricardo lembrava-se vividamente de uma discussão acalorada, quando o Dr. Pereira sugeriu matricular as gêmeas numa escola privada de elite. Elas já têm uma escola, dissera Sofia firmemente. Uma onde são felizes, têm amigos e professores que as conhecem desde pequenas. Mas com os recursos que o Ricardo tem agora... Não se trata de dinheiro, pai. Trata-se de estabilidade, de não as desenraizar de um lugar onde se sentem seguras só porque agora podemos pagar algo mais caro. Surpreendentemente, Ricardo foi quem mais apoiou esta decisão. As nossas filhas não precisam do nome de uma escola de prestígio no seu currículo, argumentou ele. Elas precisam de uma infância normal, de amigos verdadeiros, de experiências autênticas. Lentamente, os Pereira começaram a entender que o seu papel não era remodelar a vida que Sofia construíra, mas encaixar-se respeitosamente nela. As visitas, inicialmente tensas e formais, tornaram-se mais naturais. Leonor foi a primeira a abrir-se realmente aos seus avós, a sua natureza extrovertida a superar qualquer desconfiança inicial. Beatriz demorou mais tempo a observar silenciosamente durante semanas antes de finalmente mostrar à sua avó o seu local secreto de desenho na varanda. Sabes o que me surpreende mais? Mencionou Sofia uma noite, depois de todos terem ido embora. Como eles estão realmente a tentar. Não só com as meninas, mas comigo também. De facto, o Dr. Pereira chorara abertamente ao saber das dificuldades financeiras que Sofia enfrentara no meio dos seus problemas de saúde. A senhora Pereira passara horas a ouvir histórias das gêmeas em bebés, a absorver cada detalhe dos marcos perdidos, as suas lágrimas silenciosas a falar mais alto do que as palavras. Entretanto, Ricardo passara estas semanas numa missão secreta. As cartas que Sofia escrevera ao longo dos anos inspiraram-no a criar algo especial.
Tarde da noite, no seu apartamento, ele curou cuidadosamente excertos, memórias e momentos que contavam não só a história deles, mas o futuro que ainda podiam construir. O momento que ele escolheu para a sua surpresa não podia ter sido mais perfeito. Era o 6º aniversário das gêmeas, e toda a família estava reunida no Parque Eduardo VII para uma celebração de piquenique. As meninas brincavam com outras crianças, o seu riso a ecoar na tarde de sol. Sofia chamou ele gentilmente, pegando na sua mão. "Queres ir dar um passeio?" Eles caminharam até um aglomerado de árvores próximo, onde Ricardo preparara uma pequena surpresa. Penduradas nos ramos mais baixos, protegidas em envelopes transparentes, estavam todas as cartas que ela escrevera ao longo dos anos. "Ricardo, o que é isto?" "Estas são as nossas memórias", respondeu ele, guiando-a por entre as cartas. "Não só as que vivemos juntos, mas as que guardaste todo este tempo." "Mas há algo diferente aqui", reparou ela, vendo envelopes novos misturados com os antigos. "As minhas respostas", explicou Ricardo. "Para cada carta tua, escrevi uma resposta. O que eu teria dito se a tivesse recebido, o que sinto agora ao lê-la, o que espero para o nosso futuro." Com lágrimas nos olhos, Sofia começou a ler as respostas de Ricardo. "Querida Sofia, se eu tivesse recebido a tua carta naquela noite, teria apanhado o primeiro avião de volta. Nenhum sonho, nenhuma empresa, nada valeria a pena sem ti, sem elas. Mas o destino tinha outros planos, e talvez precisássemos destes anos para nos tornarmos quem somos hoje. Foste incrivelmente forte, corajosa e amorosa. Criaste as nossas filhas com valores que nenhum dinheiro pode comprar. Agora, se me permitires, quero passar o resto da minha vida a ser o homem em quem sempre acreditaste que eu poderia ser." A última carta pendia sozinha num ramo mais baixo. Quando Sofia a abriu, não encontrou palavras, mas sim o anel de safira que dera início à sua jornada. E, ajoelhado diante dela, estava Ricardo, os seus olhos a brilhar com amor e esperança. "Sofia Santos", começou ele, a sua voz a tremer de emoção, "escreveste-me durante 6 anos, a agarrar-te a cada momento, a cada sentimento, a cada esperança. Agora quero passar o resto da minha vida a responder a cada uma dessas cartas com ações, com amor, com compromisso. Queres casar comigo?" O sim de Sofia foi mal audível entre os seus soluços, mas o seu abraço disse tudo. Foi então que ouviram aplausos e risos. Todos se tinham reunido silenciosamente para testemunhar o momento. "Finalmente!" exclamou Leonor, saltando de alegria. "Isso quer dizer que vamos todos morar juntos?" perguntou Beatriz esperançosamente. Os pais de Sofia aproximaram-se, ambos a chorar abertamente. O Dr. Pereira abraçou a sua filha e depois, para surpresa de todos, estendeu a sua mão a Ricardo. "Cuida bem delas", disse ele simplesmente. "De todas elas." Sempre prometeu Ricardo, selando não só o seu compromisso com Sofia, mas com toda a família que tinham construído. Epílogo. 6 meses depois, o novo apartamento era espaçoso, mas não ostensivo, perto o suficiente da escola das meninas para manter a sua rotina, mas com quartos suficientes para acomodar a sua família em crescimento. As paredes da sala de estar exibiam orgulhosamente os desenhos de Beatriz ao lado dos prêmios de ciências de Leonor. Sofia, totalmente recuperada e agora a trabalhar apenas numa escola por opção, coordenava um projeto de arte com Beatriz, enquanto Leonor e Ricardo se debruçavam sobre uma experiência científica na mesa da cozinha. O anel de safira brilhava no seu dedo, agora acompanhado por uma aliança de casamento. Já não era um símbolo de sonhos interrompidos, mas sim de uma jornada extraordinária, de amor, perdão e redenção. Os Pereira visitavam regularmente para jantar, trazendo não só presentes para as suas netas, mas também histórias da infância de Sofia, memórias que lentamente reconstruíam as pontes que o orgulho outrora queimara.
Ricardo equilibrava a sua vida profissional e familiar com mestria, transformando um andar inteiro da Oliveira Tecnologias num infantário modelo para funcionários, inspirado, claro, pelas suas próprias experiências. As gêmeas prosperavam no amor multiplicado que as rodeava. Leonor já falava em criar as suas próprias aplicações quando for grande, enquanto Beatriz sonhava em ter a sua própria galeria de arte, com um canto especial de ciências para a Leonor, para ela não ficar triste. Numa noite tranquila, depois de deitar as meninas, Sofia encontrou Ricardo na varanda, a contemplar a cidade. — Em que estás a pensar? Perguntou ela, abraçando-o por trás. — Em como a vida é imprevisível, respondeu ele, virando-se para ela. 6 anos a construir um império, a pensar que tinha tudo, quando, na verdade, a minha verdadeira fortuna estava aqui, num pequeno apartamento de Alfama. E pensar que tudo começou com um anel numa noite de neve. Não disse Ricardo suavemente. Começou com o teu amor, a tua coragem, a tua força em criar as nossas filhas. O anel foi apenas o destino a dar-nos uma segunda oportunidade. Sofia sorriu, aninhando-se nos seus braços. Lá dentro, as suas filhas dormiam, seguras e tranquilas. Algures na cidade, os seus pais provavelmente planeavam a próxima visita. E ali, na varanda da sua nova casa, ela e Ricardo saboreavam a paz de um amor que sobrevivera ao tempo, ao orgulho e à distância. O anel de safira capturava as luzes da cidade, as suas facetas, contando uma história de perda e reencontro, de segredos revelados e pontes reconstruídas. Uma história que provava que, por vezes, o destino tem planos melhores que os nossos e que o verdadeiro amor encontra sempre o caminho de volta à casa.